Vês? Olá, eu chamo Joana Neves e, em conjunto com a Sofia Pereira e com a Leila Marques, estamos hoje aqui na Conferência Internacional de Investigação em Fisioterapia Dermatofuncional, a convite da professora doutora Andreia Noites, para apresentar o nosso estudo randomizado controlado com o título Efeitos de 6 sessões de ondas de choque versus radiofrequência no tecido cutâneo adiposo. O aumento do sedentarismo e a consequente diminuição do gasto energético leva a um desequilíbrio do balanço calórico, no sentido positivo, onde a ingestão calórica passa a ser superior ao gasto energético, contribuindo assim para o aumento de peso e, consequentemente, para a expansão do tecido adiposo branco, pelo armazenamento desta energia sob a forma de triglicerídeos nos adipócitos. A acumulação excessiva e/ou a disfunção deste tecido pode levar à obesidade e suas doenças associadas, como a diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, doenças cardiovasculares, entre outras. A expansão do tecido subcutâneo abdominal via hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos em indivíduos não obesos constitui uma disfunção designada por gordura localizada, que apresenta um risco para as doenças cardiometabólicas. A sua acumulação no centro do abdômen, definida como uma protusão dos tecidos periumbilicais, pode produzir insatisfação com a imagem corporal, marcada influência na autoestima, ansiedade social e hábitos alimentares anormais. Sabe-se também que o bem-estar e a imagem ganharam muita importância na sociedade com o passar dos anos, já que a mesma se reflete na autoestima e, consequentemente, na qualidade de vida, contribuindo assim para uma maior procura de tratamentos que vão de encontro a essa necessidade, principalmente os procedimentos de rejuvenescimento. As teorias modernas do envelhecimento humano baseiam-se em duas teorias, a programada e a de danos ou erros, que abordam o envelhecimento como um cronograma biológico regulado por alterações na expressão genética, que sofrem influência de agressões ambientais e que afetam os sistemas responsáveis pelas respostas de manutenção, reparação e defesa. O processo de envelhecimento da pele caracteriza-se por alterações nas propriedades biomecânicas e morfológicas. Porém, pode ocorrer de duas formas distintas, por um processo intrínseco ou então extrínseco. O intrínseco é relacionado com fatores genéticos e alterações funcionais. Ocorre naturalmente de forma lenta e gradual e caracteriza-se pela desidratação, pelo aumento da densidade das ligações cruzadas das fibras de colagênio e pela redução da função da elastina, que fica menos resistente e perde a capacidade de tração, associado ainda a uma atrofia da gordura subcutânea na hipoderme. O processo é extrínseco e assim é influenciado por fatores externos agravantes e que podem ser evitados. Existe influência de fatores externos, como por exemplo a exposição solar excessiva, a poluição, o stress, uma dieta não saudável, o consumo de tabaco e recentemente surgiram também teorias de que o sedentarismo e o excesso de peso podem influenciar o processo de envelhecimento da pele. Todas estas alterações fisiológicas levam a consequências clínicas, caracterizadas pelo aumento da rugosidade, perda da elasticidade e de volume, textura áspera e espessura fina, que caracteriza uma pele flácida, que por sua vez causa grande impacto na função e qualidade de vida. No sentido de combater a gordura localizada e a flacidez na região abdominal, apresentam-se diversas tecnologias, sendo que os métodos não invasivos estão cada vez mais a ser procurados pelos pacientes, minimizando assim o risco e o tempo de recuperação. A radiofrequência é uma tecnologia que utiliza energia eletromagnética de alta frequência que, ao ser aplicada nos tecidos, gera campos magnéticos oscilantes, que movimentam partículas eletricamente carregadas, produzindo assim calor nos tecidos, sendo a quantidade de calor produzida dependente da resistência, bioimpedância do tecido-alvo. Como efeitos desta tecnologia no tecido subcutâneo, temos o aumento do metabolismo celular, com a consequente hipotrofia dos adipócitos pelo aumento da lipólise fisiológica, ou então até um dano celular irreversível denominado adipocitólise, gerando um processo inflamatório que culmina na eliminação dos adipócitos e do seu conteúdo lipídico por fagocitose. No tecido cutâneo, esta tecnologia causa um efeito térmico direto nas células e fibras de colagênio, contraindo-as e desnaturando-as, com posterior reparação pelo aumento da atividade dos fibroblastos, que produzem assim novo colagênio e elastina. Além disso, também leva à angiogênese relacionada com o aumento de microvasos, um evento crítico para fornecer os nutrientes necessários e remoção de resíduos da pele, que posteriormente levam ao espessamento da mesma. A terapia por ondas de choque
Provoca a propagação de ondas de pressão mecânicas nos tecidos, que são geradas pela produção de um pulso de alta pressão num curto intervalo de tempo, induzindo várias reações biológicas através de mecanotransdução e cavitação no tecido adiposo branco subcutâneo. Da mesma forma que a radiofrequência, esta tecnologia aumenta o metabolismo celular, podendo levar a um processo reversível de eliminação dos adipócitos, a lipólise, ou então irreversível, a adipocitólise. Leva também à ativação de fatores de crescimento relevantes, tanto para a pele como para a formação de novos vasos, culminando na proliferação celular dos fibroblastos, que alteram a expressão de genes, com consequente remodelação e produção de colagênio e elastina. Tendo em conta o caráter reversível de ambas as tecnologias no tratamento da gordura localizada, a segurança do processo e os benefícios que se podia ter quando conjugado no protocolo, combinamos o exercício físico aeróbio. A questão de segurança do processo é pela libertação de ácidos gordos e glicerol para a corrente sanguínea, sendo que, se os lípidos mobilizados não forem consumidos, serão rearmazenados no tecido adiposo ou acumulados ectopicamente no fígado, sobrecarregando este órgão e levando à produção de colesterol do tipo LDL, ou seja, lipoproteínas de baixa densidade. Além disso, embora o exercício tenha um efeito a nível global, nomeadamente o aeróbio e de intensidade moderada, é fundamental, pois induz a redução da massa gorda, melhora o metabolismo dos lípidos e reduz o risco de doenças cardiometabólicas. Por si só, o exercício parece ser capaz de ativar o sistema nervoso simpático, libertando catecolaminas que ativam a enzima lipase, desencadeando a cascata lipolítica. Por outro lado, começam a surgir teorias de que a longo prazo a prática de atividade física aeróbia por si só poderá ter influência na redução do processo de envelhecimento do tecido conjuntivo, nomeadamente na pele, no que diz respeito ao número de ligações cruzadas do colagênio tipo 1. Como objetivos do nosso estudo, tivemos analisar os efeitos de 6 sessões de ondas de choque ou 6 sessões de radiofrequência associadas a um programa de exercício aeróbio moderado na espessura do tecido adiposo subcutâneo abdominal, na flacidez abdominal e na espessura cutânea, quais os efeitos na mobilização lipídica através de alterações na atividade lipolítica, perfil lipídico, adipomiocina, interleucina 6 em comparação com um programa de exercício aeróbio isolado, e comparar a eficácia de ambas as tecnologias entre si. Como critérios de inclusão, tivemos indivíduos de sexo feminino entre os 18 e os 60 anos, IMC entre 18,5 e 29,9 kg por metro quadrado, com queixas de gordura e ou flacidez abdominal. Como critérios de exclusão, tivemos pessoas com hábitos tabágicos e etílicos, atletas com lesão musculoesquelética que pudesse interferir na prática do cicloergómetro, restrições alimentares, dietas hipo ou hipercalóricas, perda de peso nos últimos 3 meses, gestantes, amamentação em pós-parto inferior a 1 ano, dispositivos eletrónicos ou metálicos, tratamento hormonal alterado, disfunções de qualquer índole e indivíduos com alterações de sensibilidade ou sujeitos à medicação. Foi efetuado um estudo piloto onde se aplicou o questionário sociodemográfico, medições de ecografia, escala de flacidez e os procedimentos de intervenção. O IPAC e o QFA foram preenchidos em computador disponibilizado pelos investigadores em M0. O questionário de satisfação foi preenchido por todas as participantes em M1 após o término do protocolo de intervenção. Este encontra-se dividido em 5 categorias de melhoria da condição inicial, que vão desde a excelente, quando é obtido o resultado cosmético ideal para o tratamento realizado, até pior, quando a condição inicial piora. A escala de flacidez foi realizada por um perito cego, externa à investigação, e esta avaliação foi realizada tanto por avaliação visual como por toque, e é baseada em pontuações que vão desde 0, sem flacidez, a 4, com muita flacidez, que avalia características da pele como textura, rugas ou superfície rugosa, firmeza, resistência ao movimento e a flacidez da pele em si. Em relação às medidas antropométricas e ecografia e de temperatura média, foram realizadas 3 medições e calculada a média das mesmas. Foi utilizado o ecógrafo modelo Canon Aplio i800 com uma sonda de 24 MHz para medir a espessura do tecido cutâneo e subcutâneo. Para a medição da altura, utilizou-se uma fita métrica colada à parede. Os valores da massa corporal, massa muscular, índice de massa corporal, massa gorda, gordura visceral foram obtidos recorrendo-se a uma balança de bioimpedância tanita.
Os valores de temperatura média foram obtidos através de termografia captada por uma câmara FLIR 6, sendo que o abdômen das participantes foi exposto à temperatura ambiente previamente durante 10 minutos para a estabilização da temperatura e posteriormente as capturas foram efetuadas a 60 cm de distância de fundo preto. Para a determinação do perfil lipídico e da concentração de glicerol e interleucina 6, foi efetuada a colheita de sangue venoso total. Os parâmetros bioquímicos foram determinados em soro obtido após centrifugação. O colesterol total e os triglicerídeos foram determinados por método enzimático colorimétrico e o glicerol, interleucina 6 e o colesterol HDL foram calculados utilizando o método colorimétrico. Colesterol LDL, obtido através da fórmula de Friedwald. Em ambas as tecnologias foram realizadas 6 sessões bissemanais com intervalo mínimo de 48 horas na região abdominal. Esta zona foi definida por um quadrado unindo a espinha ilíaca anterosuperior e a última costela bilateralmente. O equipamento de ondas de choque radiais correspondeu ao BTL 6000 X-Wave com transmissor de 20 mm multifocal. A pressão foi regulada entre 2.6 a 3.6 bar, a frequência em 15 Hz e foram utilizados 3.000 impulsos por cada área de 10 por 15 cm. No protocolo de radiofrequência, utilizou-se o equipamento BTL-TR Therapy Elite com uma frequência de 500 kHz. Utilizou-se um modo capacitivo, utilizando um elétrodo capacitivo de 70 mm. O procedimento constou na passagem repetida do elétrodo na zona abdominal até atingir uma temperatura de 40 graus, medida com um termómetro FLIR. A temperatura foi mantida entre os 40 e 42 graus e foi também utilizada uma escala subjetiva de temperatura, a escala de Schlieffen, na qual pedimos às participantes que sentissem o nível 4, que correspondia à percepção de calor forte, mas não desagradável. Foi definido como tempo de aplicação 1 minuto e meio por área do elétrodo. Como critérios de interrupção de segurança, definiu-se dor, sensação de queimadura ou rubor intenso. No cálculo do protocolo de exercício físico aeróbio moderado, para cada participante foi calculada previamente a frequência cardíaca de treino, utilizando a equação de Karvonen, considerando uma intensidade de 45 a 55% da frequência cardíaca de reserva. Para a aplicação do exercício físico, mediu-se previamente a frequência cardíaca de repouso. Calculou-se o intervalo da frequência cardíaca de treino e monitorizou-se a frequência cardíaca durante o treino com cardiofrequencímetro polar FT7. Para a monitorização da intensidade de forma subjetiva, foi utilizada a escala de percepção subjetiva do esforço de Borg e pediu-se que se mantivessem numa intensidade entre suave e ligeiramente cansativo. O protocolo de exercício físico aeróbio teve a duração de 40 minutos, recorrendo a um círculo ao ergómetro marca Monarch. Este protocolo foi aplicado logo após o término do protocolo de radiofrequência ou de ondas de choque, nos grupos experimentais, e imediatamente no início da sessão, no caso do grupo de controle. Considerando as voluntárias que decidiram participar no estudo e que cumpriram os critérios definidos, foi criada uma amostra de 36 participantes aleatoriamente distribuídas pelos 2 grupos experimentais e pelo grupo de controle. Destas, 2 não receberam intervenção, tendo desistido imediatamente antes ou após o momento da avaliação inicial. 2 participantes descontinuaram a intervenção e 1 foi perdida para seguimento, não tendo comparecido em M1. Assim, após M1, foram analisadas no total 31 participantes. No momento da avaliação inicial, não se observaram diferenças significativas entre grupos em nenhuma das variáveis analisadas, incluindo a idade, dados antropométricos e a composição corporal, IPAC e variáveis do QFA. Verificou-se apenas diferenças estatisticamente significativas em M0 na escala de flacidez. Como resultados do protocolo de intervenção, obteve-se diminuição estatisticamente significativa nos grupos experimentais em relação ao grupo de controle, na espessura adiposa subcutânea, prega abdominal horizontal, perímetro da cintura e rácio cintura-anca. Não foram verificadas diferenças entre os 2 grupos experimentais. A diminuição do perímetro da cintura pode estar relacionado com a diminuição da espessura adiposa subcutânea nos grupos experimentais e isto pode-se dever a efeitos reversíveis, como já falamos,
ou seja, o aumento do metabolismo celular pelo aumento da lipólise, que leva à hipotrofia dos adipócitos, ou efeitos irreversíveis, ou seja, a apoptose ou necrose. Estes resultados também podem dever-se ao aumento da densidade do tecido conjuntivo na região abdominal, que leva à redução volumétrica do tecido analisado. Quanto às variáveis recolhidas por meio de análises clínicas, não se observaram diferenças significativas entre grupos em nenhum momento, incluindo a variável diferença M1 menos M0. No entanto, entre momentos foi possível observar diferenças significativas no grupo experimental 2 para o nível de triglicerídeos, onde se verificou o aumento significativo da sua média de M0 para M1. Relativamente à variável glicerol, não se verificaram diferenças entre grupos e, embora tanto a radiofrequência como as ondas de choque possam aumentar a sua concentração a nível local e o exercício a nível global, a sua avaliação 48 a 72 horas após a intervenção pode explicar esta ausência de resultados. Relativamente à variável triglicerídeos, entre momentos, no grupo experimental 2, verificou-se aumento significativo dos seus níveis plasmáticos, ao contrário dos estudos anteriores. Ou seja, isto pode ser explicado uma vez que a maioria dos triglicerídeos plasmáticos é de origem exógena e pode existir uma possível influência pela alteração de hábitos alimentares e de atividade física no início do confinamento obrigatório, ou seja, na pandemia do Covid-19, e este aumento da disponibilidade de ácidos gordos que ocorre através da lipólise estimulada pela radiofrequência, eles podem ser convertidos no fígado em triglicerídeos e aumentar a sua concentração. De notar que, embora se tenha verificado o aumento da média da concentração de triglicerídeos, esta encontra-se abaixo dos 150 mg por decilitro, não sendo considerado deletério para os participantes. Relativamente aos resultados no tecido cutâneo, podemos verificar que, relativamente à espessura da epiderme e da derme, não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas, nem entre momentos, nem entre os grupos. Na flacidez, foi possível verificar, como podemos ver nesta tabela, diferenças estatisticamente significativas entre os grupos e entre momentos apenas nos grupos experimentais. Analisando as comparações múltiplas, foram detectadas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo experimental 1 e o grupo controle, e entre o grupo experimental 2 e o grupo controle. Relativamente ao questionário de satisfação, foram detectadas então diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, sendo que os resultados mais satisfatórios foram os grupos experimentais, tanto o grupo experimental 1 como o grupo experimental 2. Como é que podemos justificar então que na espessura cutânea não tenham sido detectadas diferenças e na escala de flacidez estas diferenças tenham sido detectadas? Bem, no caso da espessura cutânea, temos vários autores que nos dizem que no caso das ondas de choque, este efeito positivo só é gerado a longo prazo em termos da espessura cutânea, ou seja, é necessário esperar então 6 meses ou entre 6 semanas a 6 meses para serem detectadas então os processos da formação do novo colagênio e da nova elastina. No caso da radiofrequência acontece o mesmo, ou seja, para serem detectadas diferenças a nível da espessura cutânea, é necessário então esperar a reparação tecidual se dar para existirem então os processos da indução da neocolagênese. E vários autores deram-nos algumas datas que seriam entre 8 semanas, 2 meses, ou até 6 meses ou 1 ano. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que num próximo estudo seria interessante então avaliar esta espessura cutânea num follow-up mais avançado, ou seja, podemos analisar sim 3 semanas, mas necessitaríamos então de analisar, por exemplo, 2 meses após, 6 meses após e até 1 ano, para então compreender qual o processo da neoformação do novo colagênio e que impacto é que isso tem na espessura cutânea. Se tivermos a explicar agora a escala de flacidez, poderemos justificar este acontecimento pelo efeito a curto prazo que, por exemplo, a radiofrequência tem e está bastante estudado, ou seja, a radiofrequência vai gerar um aquecimento dérmico nos septos fibrosos, que vão estar associados a uma mudança na estrutura do colagênio pela desnaturação dos mesmos e um subsequente espessamento e encurtamento das suas fibras. Isto vai gerar uma dilatação da derme papilar pelo edema e pela congestão vascular, consequente então do aquecimento. Isto a nível clínico, isto a nível histológico. A nível clínico, isto vai gerar uma mudança imediata no contorno da pele após o tratamento,
poderá estar associada então a uma falsa sensação de melhoria na firmeza, porque só a longo prazo, como vimos anteriormente, é que iremos então verificar a formação da neocolagênese com um efeito clínico de uma pele mais rígida com redução da flacidez. A nível das ondas de choque, ainda não está tão estudado como a radiofrequência, mas o que é certo é que alguns autores relataram o mesmo resultado a curto prazo, ou seja, a DATO, por exemplo, relatou uma melhoria na pele positiva da elasticidade logo após o tratamento, com posterior redução do aparecimento de rugas, poros e textura da pele 6 semanas após, ou seja, ele clinicamente avaliou como nós uma melhoria, que foi verificar 6 semanas após então o último tratamento. Nassar comentou também que existiram mudanças detectáveis na estrutura do tecido após a aplicação, nomeadamente na densidade e firmeza da pele. O que é que isto quer dizer? Podemos analisar então o efeito a curto e a longo prazo das tecnologias, que foi isso que nós detectamos com a nossa experiência, mas como já referi, acho que vários estudos com diferentes follow-ups seriam interessantes para compreender melhor o efeito então no tecido cutâneo destas tecnologias. Como conclusão, no tecido subcutâneo, podemos então dizer que 6 sessões de ondas de choque ou radiofrequência, combinado com a prática de exercício aeróbio, apresentam efeitos benéficos na diminuição da espessura adiposa subcutânea, na prega abdominal horizontal, perímetro cintura e rácio cintura-anca, quando comparados com 6 sessões de um programa de exercício aeróbio isolado. A mobilização lipídica no tecido subcutâneo abdominal nos grupos experimentais não foi demonstrada por alterações na atividade lipolítica, perfil lipídico e níveis de adipociumina e L6, quando comparado com um efeito isolado da prática de exercício aeróbio. No tecido cutâneo, não se verificou então um efeito acrescido na alteração da espessura cutânea dos grupos experimentais, quando comparado com o grupo controle. Na flacidez cutânea foi possível observar uma diminuição do grau de flacidez, tanto no grupo intervencionado com as ondas de choque como o grupo intervencionado com a radiofrequência, acompanhado então também de resultados positivos na satisfação com o tratamento por parte dos nossos clientes ou pacientes que participaram no estudo. Na comparação de ambas as tecnologias, na redução da flacidez, não existiram dados suficientes para dizer qual seria a mais eficaz, sendo que ambas foram uma ferramenta eficiente e segura para minimizar o envelhecimento cutâneo. Temos aqui algumas imagens ecográficas que retiramos do nosso estudo, bem acompanhadas como registro fotográfico, e que é possível verificar então que realmente existiram mudanças, tanto a nível da adiposidade abdominal como a nível da flacidez. Podemos verificar que existiram alterações. Quero dizer obrigada por terem participado e nos terem acompanhado durante esta apresentação. Obrigada.